Olá, está começando o programa especial de prestação de contas do ano de 2014. Estamos aqui, direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense, com o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Gustavo Toigo. Presidente, é um prazer tê-lo conosco nesse momento em que fechamos o ano e o senhor, a propósito, vem prestar contas à população do que foi feito este ano. Com grande satisfação, Fábio, acolho vocês da nossa comunicação, a nossa TV Câmara também, nesse especial de final de ano. Foi um ano muito propositivo, um ano de realizações na nossa Casa do Povo, então entendo que é justo e é necessário e é preciso, nós prestarmos contas das atividades que foram realizadas neste ano no Parlamento. Pouco mais de um mês, quando nós retomamos as transmissões normais da TV Câmara após o período eleitoral, o senhor esteve aqui e nós demos uma ênfase maior nos programas desenvolvidos, como, por exemplo, Câmara Convida, visitas legislativas, o Câmara Encanta, que no final do ano, no final de novembro, foi encerrado com a apresentação do coro e da orquestra da UX. E eu queria que nessa oportunidade nós dessemos uma ênfase maior na própria rotina do parlamento, tanto política quanto administrativa. O que mais lhe chamou a atenção nesse ano, do ponto de vista político, por exemplo? Olha, na questão política, a Casa ela esteve inserida em grandes discussões. Eu poderia te citar as comissões especiais que foram criadas na Casa e tiveram grande relevância. Nós tivemos aqui uma comissão que tratou da poluição sonora e ambiental em nosso município. Muitas audiências públicas, ouvindo a nossa comunidade. Este que é um problema muito grande. Então a Câmara entrou de cabeça nisso, está ouvindo a comunidade e buscando soluções. Aprovamos leis, inclusive, aqui no Parlamento. Nós tivemos uma comissão especial que trata da violência contra o idoso, que aí nasceu, inclusive, uma legislação que foi aprovada, sancionada por mim enquanto prefeito em exercício, do Dia de Combate à Violência contra o Idoso. Nós tivemos uma comissão provisória também que tratou do tombamento da doação da Maesa para o município, da metalúrgica Bramo Eberle, Fábrica 2. E que se consolidou. Está consolidada, está com a lei sancionada e teremos um ano agora para tratar da destinação desse complexo na área educacional, cultural, de lazer, muito importante. Nós também tivemos a comissão que trata da anexação de Cazuza, Ferreira e Joá ao município, que é um desejo daquela comunidade. Então entendo que do âmbito das discussões conjunturais, a Câmara ela foi muito feliz. Ela foi muito feliz, ela esteve inserida nessas discussões e fazendo os encaminhamentos dos problemas que atingem a nossa comunidade. Só para organizar um pouco para as pessoas entenderem. Na questão da Maesa, foi um pleito antigo já pelo tombamento daquela área e o governo do estado então aceitou doar o espaço da Maesa. É uma área de mais de 5 hectares situada no centro da cidade, com um prédio antigo onde funcionava a metalúrgica, a Bramo Eberle. Perfeito. E isso foi doado ao município com a condição de que seja definido um projeto de uso público. Então o município vai ter esse um ano que o senhor falou. O governador Tarso Genro aceitou, fez então a sanção dessa lei e agora cabe ao município dar a melhor utilização. No caso de Joá e Cazuza Ferreira, são dois distritos que pertencem a São Francisco de Paula e que historicamente tentam se anexar a Caxias do Sul. Mais um pleito que a Câmara abraçou e tem se empenhado muito forte. A propósito que o senhor cita, as comissões temporárias são várias e foi uma ênfase muito grande que se acentuou ainda mais em 2014. Tivemos também a da poluição sonora, recentemente foi criada da telefonia, uma outra dedicada... Proteção dos animais também. Proteção dos animais, uma frente parlamentar dedicada aos adolescentes. Mercado público. Outra frente parlamentar também tratando da micro e pequena empresa. Para que as pessoas entendam por que necessariamente, presidente, as pessoas têm que criar, os vereadores se mobilizarem por comissões temporárias. As permanentes já não dão mais conta dessa abrangência de temas com a qual o Legislativo tem se envolvido? Olha, Fábio, eu sou do seguinte pensamento. Nós temos hoje 9 comissões permanentes na Casa, todas elas sendo presididas com um presidente, com 5 componentes e realizando um trabalho de extrema importância, principalmente na questão dos pareceres dos projetos, nas audiências públicas, mas eu sou da opinião que quando um assunto é especial e demanda uma discussão mais enfática, mais abrangente, entendo que não tem nada que impeça que funcione uma comissão especial. E todas elas têm dado um bom resultado, todas elas vêm trabalhando juntamente com a comunidade, com o corpo técnico da casa, com servidores, com autoridades do município, com gente que conhece do assunto. Então, quanto mais
a Câmara Municipal estiver envolvida nesses debates, nós estamos representando a comunidade neste trabalho. E essa é a característica do Parlamento Caxiense. Nós aqui nos debruçamos, trabalhamos, nós agora vamos prestar conta para a imprensa também com números. A atividade legislativa ela foi muito robusta nesse ano, tanto na apresentação dos projetos, das resoluções, dos decretos, enfim, pareceres, indicações, moções. Atendemos a todo o pleito que chegou do Poder Executivo. Agora, no final do ano, inclusive, a Câmara de Vereadores tomou para si a responsabilidade em projetos de grande envergadura de regularização fundiária, na revisão da legislação dos táxis. Enfim, nós tivemos legislações importantíssimas, aprovação do orçamento e outros também de financiamentos grandes que vão tratar da mobilidade e da questão habitacional, que passaram pelo crivo do Parlamento. Então, entendo que a Câmara, neste ano, teve um papel muito forte, tanto na área política, administrativa, quanto legislativa. Eu queria entrar num ponto que eu considero sempre muito interessante de questionar os presidentes. A questão de estar na presidência, ela é muito especial, não só por administrar a casa e os próprios vereadores, mas vocês também têm limitações, ao contrário do que as pessoas pensam, o presidente acaba limitado na sua função legislativa porque todos os seus projetos ficam parados, eles não tramitam mais. Exceto um projeto seu assinado em coautoria com o ex-vereador Joarce, que tratava da questão da poluição sonora e que foi aprovado, mas que foi apresentado no ano anterior. Então, inclusive foi aprovado quando o senhor não estava aqui, estava como prefeito em exercício. Então, foi uma peculiaridade que ali esse seu projeto passou. Como é que o senhor enxergou essa ideia de estar na presidência e como se comportar politicamente? Por exemplo, o senhor raramente foi à tribuna. Algumas vezes ia para prestar contas de projetos específicos da casa, mas não tratar do seu mandato. Como é que foi esse olhar e esse relacionamento com os outros vereadores? Olha, Fábio, eu vou te confessar que realmente chegar à presidência é uma honra muito grande, mas também é uma grande responsabilidade que a gente tem. O presidente, juntamente com os demais membros da mesa, ele é o timoneiro de um poder. Além de ser o chefe do poder, ele tem que ser uma pessoa que possa congregar todos os setores, né, existentes na casa, né, ter um bom trânsito com todos os pares, todos os vereadores. E é lógico, essa situação que o presidente não pode apresentar o projeto é uma situação justamente porque aqui se faz o debate político dos projetos. Então, em o presidente colocando isso na ordem do dia, o que é vedado pelo nosso regimento, estaria podendo, né, colocar alguma influência na sua aprovação. Então eu acho que é uma situação que a gente tem, né, o que fazer aqui. Nós precisamos controlar todo um orçamento que ele gira em torno de 30 milhões. Nós temos que cuidar de aproximadamente 180 pessoas, entre colaboradores, servidores, agentes políticos que trabalham nessa casa. É todo o trabalho legislativo. Então, e fora os programas que a gente tem em mente, né, quando a gente assume, visando aproximar a comunidade, fazendo com que a participação popular realmente esteja engajada na rotina do parlamento. E isso nós conseguimos através dos programas. Então, foi um ano de muitas atividades, de grande responsabilidade. Estivemos aqui dia e noite trabalhando juntamente com a equipe funcional, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém realiza sozinho. O trabalho é fruto de muitas mãos, de muitas cabeças pensantes, e isso eu tenho um profundo agradecimento a todos os meus diretores, mas agora falando também na parte de comunicação, vocês foram extremamente, né, profissionais, né, partícipes, né, estiveram engajados nesta que foi na missão de nós lançarmos esses programas e fazer com que eles se concretizassem de uma maneira efetiva e que eles fossem ganhando corpo, a cada edição que fosse passando, ele ganhasse uma estrutura, né, uniforme. Então foi realmente muito gratificante, uma experiência super positiva. O senhor cita várias ações e nós estamos vivendo nessas últimas semanas um momento de transição na Câmara. A última sessão do ano foi escolhido então o vereador Flávio Cassina, do PTB, como o novo presidente da Câmara para o ano base de 2015 e os demais membros da mesa diretora. Como é que tem funcionado esse processo de transição? O que o senhor já passou para ele, que é possível compartilhar conosco? Qual é a sua expectativa também com relação ao vereador que irá lhe suceder na presidência da casa? Olha, o vereador Cassina é um parlamentar
Que esse é o vice-presidente. Meu vice-presidente, uma pessoa que já passou, foi secretário municipal, ele é um empresário, então tem noções de administração. É lógico que aqui é uma casa política e nós lidamos com líderes, com mandatos, né, com a parte política legislativa, que é uma coisa que, se tu não estiver, né, diariamente em cima, controlando, verificando, comunicando, se reunindo, a gente perde o fio da meada. Então o vereador Cassini, eu entendo que, como ele esteve já nos 2 anos anteriores, né, uma vez como secretário e agora como vice-presidente, irá realizar uma boa presidência. É lógico, nós, por exemplo, conseguimos, face à dinamicidade que tem essa casa, recompor alguns quadros, né, de cargos efetivos do nosso parlamento. Alguns foram se aposentando, algumas peças nós tivemos que recolocar. Tivemos outras situações em termos de compra de equipamento. Nós, por exemplo, aumentamos as câmeras de vídeo monitoramento, nós contratamos empresa de segurança para casa, tanto para aqueles que trabalham quanto os que vêm nos visitar, ampliamos essa situação. Então entendo que a próxima gestão irá encontrar, né, uma administração bem tranquila, basta, né, estar atento a essas questões de pessoal, de recursos humanos, a própria questão política, legislativa, dar andamento aos processos que estão, né, tramitando nas comissões, alguns podem ser colocados inclusive já nas primeiras semanas de fevereiro. Eu entendo que vai fazer um bom trabalho. Um ponto bastante sensível que o senhor fez questão de enfatizar já nas suas primeiras intervenções é a questão de aproximar a Câmara com a comunidade. Eu lembro que o seu antecessor, o vereador Edson da Rosa, do PMDB, na presidência, batia muito na questão do conceito de legislativo, que as pessoas se apropriassem das funções daquilo que é o legislativo. Nesse ano houve continuidade. E o senhor dispôs de algumas ferramentas, como, por exemplo, visitas legislativas, o Câmara Convida, que os mais diversos segmentos, para que as pessoas entendam, desportistas, os idosos, agricultores, pessoal da área da educação, viessem para casa e participassem de uma jornada, digamos assim, conhecendo os setores, acompanhando parte da sessão ordinária, interagindo com os vereadores por meio das comissões. Para além dos programas, por exemplo, no início do ano, a Câmara mais uma vez esteve presente na Festa da Uva, com stand próprio, fazendo suas atividades, nós mesmos da TV Câmara, gravando os programas lá na própria Festa da Uva. Então, o senhor deu sequência a uma série de ações que já vinham sendo feitas, mas também procurou, a seu modo, colocar o seu próprio estilo de administrar, enfim. A Câmara continua nesse esforço que é interminável, ao meu ver, de aproximação, isso não pode parar, né? Como é que o senhor tem visto isso e qual é a sua expectativa também? Olha, Fábio, quando nós assumimos aqui no início de janeiro deste ano, nós basicamente, além de nós tocarmos a casa de forma administrativa, política, nós tínhamos 2 situações em mente. A primeira dela foi garantir na plenitude a prerrogativa e os trabalhos dos parlamentares que têm assento nessa casa. Essa é a essência do legislativo. O vereador ele é eleito pela comunidade para vir aqui representá-la. Então, enquanto mesa diretora, nós garantimos a prerrogativa deles na plenitude. Tanto nas questões regimentais, dos seus pronunciamentos, os espaços durante a sessão, a apresentação dos projetos, a discussão dele, todos eles tiveram projetos aprovados em plenário. E a segunda questão que foi preponderante, essa era uma ideia desse presidente, era tornar mais aberta essa casa à nossa população, ainda mais do que ela é. Ou seja, aproximar, né, o parlamento da comunidade, fazer com que a participação da população seja realmente efetiva, e aí nós criamos essas ferramentas. O Câmara Convida, ele teve essa característica, trazer aqui entidades, setores, organismos da sociedade civil, para que conhecesse e participasse com efetividade de toda a rotina do parlamento, para que ela pudesse ser o embaixador, né, do que viu aqui. Começasse a fazer a propagação, para que isso se aumentasse em progressão geométrica. Então nós precisamos também ter os porta-vozes, e para isso a gente cria o programa, ele vem aqui, aprende, né, ele se interage, participa e lá no seu setor ele faz a propagação disso, a divulgação, o que ele aprendeu. E isso começa a ganhar um novo caldo do conceito de legislativo. O visitas legislativas entra naquela parte que o vereador, quando ele se elege, ele não conhece tudo, né? Não sabe discutir, né, sobre tudo. Isso não existe. Então, as principais políticas, serviços e obras, nós saímos daqui e fomos até lá conhecer.
E aí foram inúmeras na área do abastecimento, do saneamento, da assistência social, enfim, os mais diversos campos com explicações técnicas, com explicações específicas de cada ramo. Então os vereadores se apropriaram de maior conhecimento para que eles debatessem com mais qualidade, com mais conhecimento no plenário. Isso foi uma ação muito positiva. E a outra delas, Fábio, justamente foi trazer o jovem estudante novamente para dentro do estudante. Então o jovem parlamentar, ele foi uma ação que nós concretizamos em agosto, com uma jornada parlamentar. Foram 23 acadêmicos dos mais diversos cursos das faculdades e da universidade aqui, estiveram aqui na Casa de Leitura, aprendendo durante todo um dia inteiro conceitos de democracia, de civismo, de república, a história do poder legislativo, a história de Caxias do Sul. Saíram daqui muito felizes, contentes, muitos deles não sabiam o que era este conceito e agora, hoje, nós pretendemos, quem sabe, que todos esses programas eles ganhem corpo, porque nós lançamos a semente, né, Fábio? E agora a gente espera que ela germine. Isso não acontece do dia para a noite. Quando tu quer que alguém conheça a tua casa, tu precisa fazer um esforço de convidar essa pessoa, fazer com que ela se sinta bem e depois repercuta o que ela aprendeu. Isso é democracia. Para que as pessoas entendam, o jovem parlamentar, ele reprisa um pouco do que já era o vereador por um dia, que também aconteceu esse ano, como todo ano acontece, em outubro. Só que o vereador por um dia pega alunos de ensino médio e ensino fundamental. E no jovem parlamentar há uma ênfase maior na questão do universitário, que também é uma faixa etária em que os jovens são mais contestadores e estão naquele momento também de descoberta. E como sempre se fala aqui no âmbito do legislativo, e o senhor faz questão de insistir, a democracia também precisa ser ensinada, né? Educação para a democracia. E o parlamentar e os vereadores, o parlamento como um todo, não só a Câmara, né? É o ambiente para isso. Nós estamos chegando perto do final do nosso tempo, mas eu gostaria de tocar ainda num ponto que a sociedade poucas vezes presta atenção, que é o regimento interno, digamos, é a carta magna da Câmara que disciplina tudo que pode ser feito aqui dentro e o que também não pode ser feito está lá. No poder público tem isso, não é só se não está ali a gente pode fazer, não. O que pode fazer e o que não pode está disposto e tem que ser seguido à risca. Ano passado houve um início de uma comissão temporária especial para tratar especificamente do regimento interno. E o senhor deu continuidade àquele trabalho iniciado. Naquela época, o senhor, como vice-presidente do vereador Edson da Rosa, então presidente, foi indicado para representar a mesa nessa comissão. Esse ano, o senhor, como presidente, deu continuidade ao trabalho nessa comissão presidida pelo vereador Guila Sebem, do PP, tendo o vereador Zoraído Silva, do PTB, como relator. E após algumas prorrogações, foi quase um ano, se é possível dizer assim, de trabalho, que iniciou no segundo semestre do ano passado e terminou na metade do primeiro semestre. Vamos dizer que ficou em torno de 8 meses de trabalho por aí. Deve ter sido mais ou menos isso. Se concluiu, então, uma revisão completa do regimento interno, dadas as alterações que se queriam fazer. Os próprios vereadores optaram por fazer um regimento novo, digamos assim, aproveitar algumas partes, mas reescrevê-lo, ao invés de fazer só emendas ao anterior. O que de fato mudou? O que é possível falar de forma palpável para que as pessoas entendam as alterações que houve e que estão no novo regimento que passa a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2015? Olha, Fábio, esse foi um trabalho realmente de relevo, um trabalho de fôlego feito a muitas mãos. Nós criamos uma comissão especial, como você disse, com representação de todas as bancadas que têm assento aqui no Legislativo, o trabalho dos servidores da casa que também participaram, dos profissionais ocupantes de cargo em comissão também, muitos deles com experiência política, todos deram uma contribuição e nós começamos a revisar o nosso regimento desde o artigo 1º até o artigo 200 e lá vai. Minuciosamente foi feito todo um trabalho e não parece, isso aí realmente dá trabalho porque a gente tem que trocar basicamente o pneu do carro com ele andando, né? Então nós sabíamos que, paralelo a toda a atividade que nós temos na casa, e não é pouca coisa, nós tínhamos a revisão do nosso regimento, que é aquele instrumento, para que o nosso telespectador entenda, que ele vai balizar todo o andamento basicamente das sessões ordinárias, das proposições, que são os projetos, né? Enfim, todo o andamento da casa. As principais mudanças é que ele torna assim o andamento da sessão mais ágil.
Por exemplo, hoje nós não, no início da sessão, isso foi incorporado ao novo regimento, não se tem mais toda aquela leitura do que foi apresentado. Isso está hoje disponível na internet. Um projeto apresentado pelo vereador Renato Nunes. Renato Nunes foi incorporado, teve uma série de mudanças também que teve reflexos em outros artigos, né? Também nós vamos ter a questão o tempo dos vereadores basicamente permaneceu igual, nós só elencamos uma ordem de precedência, por exemplo, sempre todas as sessões são 3 vereadores que falam no grande expediente. Então, nós vamos garantir que esses 3 vereadores que são sorteados falem por primeiro e, na sequência, se ocorrer a vontade de outros vereadores se manifestarem, poderão também solicitar declarações de lideranças das suas bancadas, que o tempo regimental é de 10 minutos. A declaração de voto hoje, por exemplo, Fábio, que era de 3 minutos, a gente entende que foi feito um entendimento de que 2 minutos seria o suficiente, porque ele já dispõe de um maior tempo para discutir o projeto. Mas o que importa dizer é que foi verificado todos os itens de forma pormenorizada, é um regimento, uma ferramenta hoje moderna, atualizada, já vinha sendo remendada há muito tempo, com muitos projetos isolados, e no fim agora, então nós culminamos na última sessão do ano, deixar um exemplar para cada vereador, para que fizesse essa tarefinha agora no período de recesso. Ou seja, que desse uma lidinha, porque a partir de 1º de fevereiro de 2015 entra em vigor as novas regras. Então aí também vão surgir as dúvidas e tal, mas a nova mesa, tendo em vista que nós vamos ter ali uma mesa pluripartidária com 2 ex-presidentes que também participaram das tratativas. Que é o vereador Pedro Incerti e o vereador Edson da Rosa, os 2 secretários da nova mesa diretora. Vão poder auxiliar também a presidência e os demais membros da casa a andarem com bastante tranquilidade. E a propósito, para quem já teve oportunidade de tomar contato, folhear o novo regimento, ele entra num ponto bastante interessante, que é tentar impedir ao máximo ambiguidades. Que esse é o maior desafio quando se lida com legislação, né? Aqueles artigos que podem levar a mais de uma interpretação e que daí na hora de tomar uma decisão o próprio presidente fica confuso e com dificuldades de levar adiante. Por isso que para isso nós temos uma assessoria legislativa extremamente qualificada, né? Mas eu queria aproveitar, Fábio... E eles mesmos enfatizaram isso também, essa preocupação de terminar com as ambiguidades, né? Aproveitar o programa, né, Fábio, para nós deixarmos um convite também para a nossa comunidade. Eu acho que esse espaço que nós entregamos agora em outubro... É o que eu ia lhe perguntar, né? Nós estamos na casa de leitura, até agora nós falamos dela. E eu lembro quando nós estávamos produzindo esse programa especial de prestação de contas, o presidente colocou: Fábio, eu gostaria muito de gravar na casa de leitura, porque envolveu tantas pessoas, foi um debate tão longo para criar esse espaço, então eu gostaria muito que fizéssemos o programa na casa de leitura. E nós, evidentemente, sensíveis a seu pedido, estamos aqui, quase ao final dessa entrevista, e gostaríamos que, desculpa ter interrompido, que o senhor tratasse do porquê termos, então, uma casa de leitura no Parlamento. Não, iniciar, né, Fábio, e inclusive aos telespectadores, dizendo que esse espaço, inclusive, está servindo de cenário, né, para os programas da TV Câmara. Isso é maravilhoso, um cenário bonito, aprazível. Né? Então, deixar assim, nós temos mais um estúdio, né, para a gravação dos nossos programas. Mas dizer à comunidade, e foi entregue para ela esse espaço, um espaço muito aconchegante, muito funcional, que foi um trabalho de muitas mãos e que durou uma gestação inteira. Foram 9 meses. Nós iniciamos esse trabalho reunindo com os arquitetos, com os servidores da casa, com os vereadores, lá em fevereiro ainda. Nós queríamos entregar um espaço para a comunidade que fosse um espaço acolhedor. A primeira situação, ou seja, a comunidade vem te visitar, onde é que ela vai? Vamos receber ela na casa de leitura, tem um bom café ao lado da cafeteria, tem um periódico para ela fazer a sua leitura, um livro para consultar, mas aqui também é um espaço democrático. É um local de reflexão onde as pessoas podem vir aqui acessar online toda a história do Legislativo, a história de Caxias. Nós temos um convênio com o Arquivo Histórico Municipal. Esse espaço que está vinculado ao Centro de Memória da Casa, que também passou a compartilhar com esse espaço boa parte do seu acervo, né? Nós pensamos isso, né, Fábio? Um espaço permanente, um espaço que fizesse parte da estrutura organizacional do Legislativo de forma permanente, né? Por isso que foi um espaço pensado, né? Queimamos muito, né, neurônio
porque a gente queria um espaço sustentável. Então, além disso, de conservarmos a memória do Legislativo e da história do município, nós aqui também vamos realizar cursos, palestras, workshops, que já tem bate-papos, acontecido, que é o MEDIA, que é a Missão Educativa para a Democracia. Esse sim, voltado a alunos do ensino médio. A gente entende que o aluno do ensino médio, ele está numa idade entre 15, 16, 17 anos e ele precisa estar formando o seu caráter, a sua capacidade, né, civil para votar, e está saindo do âmbito colegial e escolar para o ambiente universitário, de ensino superior. Então aqui ele vai ter a educação para a democracia. Porque a educação convencional recebe em casa, com os pais, com a família. A educação para o conhecimento ele recebe na escola, no colégio. Agora, a educação para a democracia, Fábio, esse exercício nós, enquanto parlamento, temos que proporcionar à comunidade. E os estudantes têm se sentido muito bem nesse espaço. E é interessante que convidam-se alunos já da fase final do ensino fundamental, mas sobretudo de ensino médio. E são mesclados diversos temas, como por exemplo, um grupo esteve aqui dando uma palestra contando a história da humanidade a partir das tiras de quadrinhos. Os alunos ficaram ali, uma palestra de quase 2 horas, não pararam nem para tomar água, fixos ali olhando. Recentemente veio o comandante do 3º GAI aqui de Caxias do Sul contar a história do Exército. Eu lembro que nós fizemos uma publicação no Facebook institucional da Câmara, com as fotos ali, breves trechos das matérias, e um deles comentou: olha, consegui tirar várias dúvidas que eu tinha e aprendi a conhecer um pouco mais do Exército. Quer dizer, a Câmara cumpre com esse papel e nessas breves manifestações em redes sociais, ou conversando na rua, lendo por aí, a gente vai tendo esse retorno que o senhor fala dos projetos, né? Como é que as pessoas absorvem isso. Presidente, eu gostaria que nessa etapa final o senhor tocasse num ponto que não tenhamos abordado até aqui. É muito difícil resumir todo o ano em pouco mais de 20 minutos, mas acredito que o senhor também se esforçou para ser o mais breve nas suas respostas. Conseguimos aqui passear por diversos enfoques e aspectos adotados ao longo deste ano no nosso Legislativo caxiense. Ao mesmo tempo que lhe desejo um ótimo Natal. Para quem for assistir depois do Natal, mas ainda estou lhe desejando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que em 2015 nós avancemos ainda mais nesse empenho constante da Câmara de se aproximar da comunidade e de levar a cabo da melhor forma possível os assuntos, os projetos que interessam a nossa comunidade de Caxias do Sul. Perfeitamente, Fábio. Esse foi o esforço, né, de todos os vereadores, dos servidores da casa, dos terceirizados, dos nossos estagiários, enfim. Foi um trabalho feito a muitas mãos e foi muito feliz a mesa diretora em escolher o tema, né, da nossa legislatura, né? Nosso foco é a comunidade. Então todo o trabalho que é realizado aqui no parlamento é dirigido ao bem-estar da nossa comunidade. Por isso que a gente deseja, e isso não é utópico, nós estamos, né, lançando as bases para que isso se consolide e se realize. A comunidade deve estar presente aqui, ela deve acompanhar os trabalhos, né, deve ser parte desse corpo vivo chamado Câmara de Vereadores, e é para ela, né, que são destinados as melhores políticas públicas e as decisões que nós temos aqui. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da TV Câmara, os jornalistas, a parte técnica, também que tem feito um belo trabalho durante todo o ano legislativo. Também deixar um abraço à nossa comunidade caxiense, desejar que em 2015 continue acompanhando as transmissões das sessões ordinárias através do canal 16 da NET, das nossas audiências, e dizer que o parlamento é a casa do povo caxiense. Então, um Feliz Natal e um ótimo 2015 a toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade, Fábio. Bom, presidente, eu que lhe agradeço novamente, foi uma honra poder conversar com o senhor mais uma vez, encerrando então 2014 e iniciando com toda a força 2015. Agradecemos também a quem nos acompanhou e que vai continuar nos acompanhando, sem dúvida nenhuma. Convidamos para que sempre assistam a programação da nossa TV Câmara, não só esse programa especial, mas a toda a programação. Lembrando que na virada do ano já estaremos com um programa especial entrevistando o novo presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Flávio Cassino, do PTB. Então, mais uma vez, Feliz Natal, próspero Ano Novo a todos e muito sucesso em 2015. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.